Boa noite a todos e que a paz de Jesus, nosso Mestre Maior, esteja e permaneça no coração de todos. Sejam bem-vindos a mais uma tarefa aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita Caminho da Luz. Então, nesse trabalho do sábado, sempre com a tarefa da palestra doutrinária, da exposição do Evangelho do Cristo, sob a ótica da doutrina espírita. Então, para iniciarmos nossos trabalhos, que possamos fazer a nossa prece de abertura. Querido Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, fonte inesgotável de tudo que é bom. Queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, neste ambiente, nessa casa espírita, para mais uma noite do aprendizado do Evangelho do Mestre. Que possamos, Senhor, estarmos com o pensamento equilibrado, elevado e direcionado à espiritualidade amiga que auxilia esse trabalho, para que possamos tirar o melhor proveito possível para as nossas vidas. Assim, em Teu nome, Deus, em nome de Jesus amigo, em nome do mentor espiritual da casa, e também agradecendo mais uma vez aos trabalhadores na espiritualidade que se encarregam do trabalho, que possamos dá-los por iniciados, e assim seja. Então, nessa noite de hoje, com a tarefa dos esclarecimentos do Evangelho, está o nosso irmão dos caravaneiros do Evangelho, não é isso? Davi Falcão, com o tema A Fé. E aí, passo a palavra para o irmão. Querendo cair ali. Precisa enganchar, Ivan, tá bom aí. Boa noite a todos. Deixa eu girar aqui meu material. É uma alegria imensa estarmos aqui novamente, né? Os caravaneiros do Evangelho, na figura de Edmiro Carneiro, de Ariosvaldo Pereira, de Ivan Farias e de Davi de Jesus, e vamos na palestra de Davi Falcão. Tudo bem, é meu sobrenome também, né? Então, agradeço a Deus por estar inserido num corpo físico, agradeço a espiritualidade dessa casa que nos dá a oportunidade, através da direção, de podermos, aos poucos, angariar recursos de pagar, de quitar os débitos do pretérito, débito delituoso que temos, porque todos nós que estamos hoje encarnados no planeta, não estamos aqui porque somos espíritos perfeitos, mas estamos aqui porque somos espíritos endividados. Então, não tem ninguém santo nesse planeta, mas temos aqueles que já chegaram à doutrina espírita e que têm alavancado pelos espíritos e pela codificação esse candeeiro, iluminar o caminho. Compete a nós fazer bom uso dele para podermos caminhar, como diz o Evangelho, entre as sarças e os espinhos, mesmo ferindo a epiderme, que a gente possa se manter no caminho reto, na retidão do caminho, graças à codificação espírita trazida por Kardec. Então, meu boa noite a todos, não só os encarnados, mas aos desencarnados presentes, que sempre não só nessa casa, em todas as casas, muito maior do que os encarnados presentes. Então, hoje venho falar dessa necessidade que é fé, né? E uma palavrazinha tão pequena, mas tão difícil, né? O Evangelho nos esclarece que a fé, ela não pode ser imposta, não tem como você impor fé a ninguém, nem tampouco pode ser sugestionada. A doutrina espírita é uma fé raciocinada, é uma fé alicerçada na razão, na lógica, e não poderia ser diferente. Não é porque Davi vai falar hoje aqui que eu estou dizendo a verdade. Cabe a todos vocês que estão me ouvindo verificar a verdade em tudo que tem da codificação, se eu falo condizente com aquele que Kardec nos deixou para podermos trilhar esse caminho.
Para a gente poder iniciar, vamos à descrição de fé no dicionário. No dicionário nos diz que fé é adesão absoluta do espírito àquilo que considera verdadeiro. Então, para eu ter fé em alguma coisa, eu tenho que considerar aquilo verdadeiro. Então, eu só posso ter fé se eu acredito que realmente aquilo é verdadeiro. No sentido religioso, sentimento de quem acredita em determinados ideais ou princípios religiosos, que é igual à crença. Então, fé e crença são sinônimos, né? Terceiro ponto é religião e culto, ou seja, ele dá dois exemplos, fé cristã e fé islâmica. Outro termo religioso, uma das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, ou seja, nos traz aí um tripé para essa situação. E o ponto quinto, estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo, que é igual a confiança. Então, a gente já tem fé, acreditar e confiança como similitude, né? Então, não pode ser confiança e esperança, diferente de ceptismo e de incredulidade. Tem também o item 6 na descrição do dicionário, que fé é fidelidade. Esse termo fidelidade é bastante conflituoso, né? As pessoas costumam colocar aqueles adesivos nos para-brisas traseiros do carro, que Deus é fiel. E na realidade a gente tem que entender que fidelidade é um atributo do homem, é uma necessidade do homem. Quem tem que ser fiel somos nós. Deus não tem que ser fiel. Deus é Deus, Deus o é. Deus, inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Mas o homem tem essa necessidade de personificar a criatura de Deus, o ser, esse ser divino, intangível, imaterial, o qual a gente não pode, além do que já foi citado hoje, os próprios Espíritos nos esclarecem na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Não adianta a gente ir além disso, porque a nossa razão não consegue alcançar. Então, essa nossa fé, ela é alicerçada em Deus, esse ser abstrato, que aí cria toda essa polêmica sobre essa questão de fé, E fé, também o item 7 do dicionário é prova, e o item 8, que é o último, testemunho autêntico dado por oficial de justiça, ou seja, o oficial de justiça ele dá fé, ele dá veracidade, Então, a gente pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos estudar o capítulo 19, que é a fé transporta a montanha, Essa frase tão conhecida, quase um chavão no meio espírita, não, mas no meio da comunidade cristã, Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, você tem o poder da fé, você tem a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola do figueira que secou e instrução dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. A gente não vai falar de fé, eu vou tentar falar na noite de hoje de fé de uma forma diferente, tentar fazer uma alusão um pouco diferente sobre fé do cotidiano. E eu trago para a gente iniciar a nossa fala um trecho também muito conhecido, muito difundido no meio cristão, que é a cura de um servo do centurião de Cafarnaum, um centurião romano. Ele era tratado como centurião de Cafarnaum. Por que será que era centurião de Cafarnaum e não centurião de Roma, Por que será que isso foi colocado dessa forma? Então, vamos a essa história breve que a gente tem aqui. A cura do servo do centurião de Cafarnaum, com apenas uma palavra de Jesus, é mencionado no texto do livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Eu estou citando aqui as partes evangélicas que vocês podem posteriormente conferir. Vai ser difícil, eu sei que eu vou citar vários textos que vocês poderem gravar todas, Uma questão que a gente pode trazer dentro disso aqui é: por que um centurião de Roma tinha fé em Deus quando Roma era politeísta? Como é que um centurião de Roma abraça a fé de um Deus único? Então a gente vai poder ter esse esclarecimento ao longo do tempo. Outra situação e aí eu vou esclarecer o que fazia esse centurião em Cafarnaum. Havia em Cafarnaum um destacamento que tomava conta do porto e da estrada comercial, ou seja, esse centurião em Cafarnaum era responsável pelo porto e pela estrada comercial, ou seja,
O porto era onde tinha as atividades das galeras romanas, onde as pessoas importantes de Roma trafegavam, né? Era o meio de transporte da época, e também o comércio se dava pelas embarcações e a estrada comercial, onde as pessoas levavam e traziam riqueza, né? Comandado pelo centurião a serviço do tetrarca Herodes Antipas. O centurião ficava à frente de uma companhia de 100 homens, por isso que ele era centurião, 100, né? Vou esclarecer aqui. A sexta parte de uma corte, veja como é um destacamento romano, né? Se era 100, ele tinha 100 e era a sexta parte de um destacamento romano, de uma chamada de corte. Essa corte tinha 600 homens, que era a 10ª parte de uma legião. Ou seja, a gente sabe que os exércitos romanos eram formados de legiões, né? E essas legiões eram formadas de 6.000 homens. Cada legião tinha 60 centuriões. Veja como era arquitetada as coisas de Roma, né? Composta por cerca de 6.000 homens, e cada legião havia, portanto, 60 centuriões. O centurião de Cafarnaum, certamente, como um gentil é uma pessoa que não era judeu, mas que era de uma outra pátria, e a gente sabe que o apóstolo dos gentios, não sei se vocês sabem, mas vou trazer a título de conhecimento, foi nosso irmão Paulo de Tarso, né? Na realidade era Saulo, depois tornou-se Paulo de Tarso. A história é tão conhecida na entrada de Damasco, que é um pouco distorcida. Se você ler a história Paulo e Estevão, a gente vai citar alguns trechos aqui hoje, você vai poder compreender com mais clareza essa história de Saulo de Tarso, né? Que a gente acredita, só a título de informação, que Paulo se converteu e transformou-se, passou a ser Paulo de Tarso às portas de Damasco. Na realidade não se deu dessa forma. Ele teve a revelação do Cristo, ele reconheceu o Cristo ali, cegou, vai a Ananias para ser trazido a visão de volta, e de lá ele vai passar 3 anos no deserto. Ele volta do deserto. Por que ele vai? A gente poderia questionar, por que Paulo vai para o deserto? Porque o mentor dele, quando na sinagoga, também tinha se convertido ao cristianismo e tinha se aposentado, ele tinha assumido o local desse cidadão, eu não me lembro o nome dele agora, ele sugeriu a ele que ele se recolhesse, porque uma árvore que está brotando, ela é muito fácil de morrer. Então ele sugeriu que ele fosse para o deserto, se recolhesse, fosse estudar os evangelhos, quando ele tivesse fortalecido, ele voltasse para pregar o evangelho. Gamaliel. É porque são nomes bastante difíceis de você guardar, né? Então Paulo não surgiu Paulo de Tarso às portas de Damasco. Muito tempo depois, já pregando, fundado várias igrejas, e era uma tradição da época, quem se convertia ao cristianismo mudar de nome, como uma forma de recomeço, né? Então, o que acontece? Ele faz isso muito tempo depois, por causa de É porque se eu for contar a história de Paulo de Tarso todinha, né? Começa com o nosso irmão Josedep, que é o pai de Abigail e de Estevão, né? E aí termina Paulo matando Estevão e tinha prometido a Abigail, que era noiva, de encontrar o irmão. E quando ela se depara, está sendo apedrejada numa situação bastante difícil. Leiam o livro, que a história é fantástica. Mas vamos voltar à questão da fé. O centurião de Cafarnaum, certamente, como um gentil, vindo de uma nação denominada dominadora como Roma, aí recebeu muita rejeição por parte dos judeus, mas ele descobriu a elevada moral que o verdadeiro judaísmo pregava e passou a admirar e crer no Deus de Israel. Então, esse centurião chega, vê a conduta do israelita, do judeu, e aí ele vê os fundamentos, a moral que é imposta ali, e aí ele se volta para a religião dos judeus, né? Para a gente poder entender um pouco a religião dos judeus, entender um pouco também dessa história, voltando ao livro de Paulo e Estevão, Josedep, que é pai de Abigail e de Estevão, para a gente poder entender o poder dominador de Roma, Josedep perdeu, ele era dono de muitas terras, e ele perdeu tudo. Roma chegou e tomou, ele ficou apenas com um sítio. E aí o livro inicia-se a história exatamente disso. Ele está indo ao comércio fazer compra, chegou muitos soldados romanos na cidade, e eles ficam pelas esquinas,
E aí Jochebed vem, um ancião, cabelos brancos, e aí quando ele vai passando tem alguns soldados juntos, aí o indivíduo diz mais ou menos assim: ô velho imundo, por que não presta culto aos soldados romanos? Queria que ele se curvasse, né? E aí, por causa disso, ele leva uma bufetada na cara, o sangue corre, e ele segue, vai para o comércio. Quando ele volta, quando ele está no comércio, lá chega uma pessoa do governo local, dizendo que aqueles que quiserem reivindicar e acharem que foram roubados por Roma, que venham no outro dia reivindicar, que será analisado o quadro e, quem sabe, restituído aquilo que foi roubado. E aí, Jochebed voltando para casa com as compras feitas, encontra novamente soldados romanos, e aí ele se questiona: me curvo ou não me curvo? Presto minha homenagem ou não presto? Na dúvida, ele se curvou para o soldado romano, né? Então, que palhaçada é essa, velho safado, dando a mão na cara de novo. Então, para a gente ter uma ideia do que é a história de Roma, né? Jochebed, depois aconselhado por Estevão para não fazer aquilo, de reivindicar, foi reivindicar e terminou desfazendo toda a família. Se vocês puderem ler, a história é fantástica. Aqueles que já leram, releiam, porque é bastante interessante. A gente vai ver pontos que a gente não lembra, né? Então, essa é Roma dominadora, onde o próprio Estevão, o pai dele, se revolta, ao voltar para casa, toca fogo na fazenda do governador, lá em Tasso, e por causa disso eles são açoitados, ele morre por causa de uma chicotada que levou, e Estevão é condenado às galeras, de onde vai sair aqueles remadores, e de lá ele não vai sair, ou seja, só sai de lá morto, acorrentado. Se a embarcação afunda, ele afunda acorrentado. Então, mas não vou contar a história, porque essa não é a minha história aqui. Vamos para frente. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do livro, para ser preciso. No que respondeu a toda rejeição com amor e boas obras, ou seja, esse centurião, como qualquer pessoa que chega, que não é de nossa fé, não estou falando dos espíritos, mas se você for para qualquer outra religião espírita, você tem que se preparar para as rejeições e para as adversidades que vai acontecer, né? Centurião chega, por ser centurião, por ser aquele que subjuga o povo judeu, tem uma resistência muito grande, mas com amor, com afabilidade, com doçura, o pessoal começa a reconhecer nele uma outra pessoa, né? E aí o que é que ele faz? Mandou construir uma sinagoga às suas próprias custas, ou seja, esse centurião custeou a construção de uma sinagoga em homenagem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sem dúvidas, esse foi a mais formosa e rica sinagoga de toda Cafarnaum. Então veja a ação, diga-se de passagem que esse não é o único romano que constrói uma sinagoga, né? Estamos citando esse cidadão, que a gente fala um centurião de Roma que a gente não sabe nem o nome, né? Mas o próprio Paulo de Tarso, quando fez a mudança de nome, ele curou pela segunda vez um cidadão. A primeira cura dele foi numa embarcação cuidando do cidadão, e esse, na peregrinação dele, é o mesmo indivíduo da embarcação, ele trata dele, ouviu a história de Estevão, e Paulo, esse é Paulo quem faz essa cura, lembrou-se, faz as citações de tudo aquilo, e aí Bartolomeu, que estava caminhando com ele, disse: meu irmão, acho que já está na hora de você mudar de nome. E o nome do cidadão era Saulo. Aí ele adotou, é só uma mudança de letra, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Aí ele passa daquele dia para frente, pelo feito, esse cidadão de Roma, esse governador, lá fez também uma igreja muito bonita, né? Então, e aí ele passa, de fato, para a gente poder entender que não foi às portas de Damasco que ele passou a ser Paulo de Tarso, né? A história é distorcida porque as pessoas não conhecem esses detalhes. Por que a gente conhece esses detalhes? Porque os Espíritos nos esclareceram. Esse livro veio através de Emmanuel, ou através de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? Muitos historiadores identificam esta sinagoga nas ruínas descobertas em Tel Rum. O imperador Augusto chegou a publicar um edito laudatório que elogia muito aquela sinagoga. Então tem até documentos, registro de fato da sinagoga construída pelo centurião de Cafarnaum, né? De longa data, a benevolência do centurião vinha se manifestando por meio de boas obras, ou seja, era uma pessoa notória, né? Apesar de ser romano, apesar de ser um centurião, apesar de ser aquele que subjuga o povo da localidade, era uma pessoa benevolente, né? E a maior delas, certamente, né, era a autoestima que esse oficial tinha em relação a que cita ao seu servo. Mas ele não só tinha um servo,
né? Ele deveria ter vários, mas a gente sempre tem aquela pessoa que a gente tem mais afinidade, que a gente gosta mais. A gente gosta de todo mundo, mas tem alguém que a gente tem uma inclinação maior, né? E esse servo dele estava doente, né? Um fato muito raro, vindo dos romanos, que geralmente tratavam seus escravos com tal desprezo e rigor que frequentemente chegava à crueldade. Demonstrar consideração por um servo ou escravo, de tão incomum era, partindo de um romano, que isso realçava o nobre caráter deste humilde homem, né? Para a gente poder entender o que acontece, porque o cristianismo teve tanta dificuldade de ser alavancado à época do Cristo, né? Jesus traz a ideia que somos todos irmãos. Se vocês lerem Paulo e Estevão, de fato vocês vão poder entender essa situação. E um romano jamais admitia que um escravo fosse irmão dele. Como? Porque ele achava que se ele fosse irmão, ele estaria em igual paridade. Ou seja, eu posso ser irmão, mas ter uma condição social melhor. Como a gente tem as pessoas que são avultadas no meio espírito, e temos as pessoas que são necessitadas quase de tudo. Somos todos irmãos, mas para a época era inconcebível, porque ele só via um domina e o outro é o dominado. Então não existe a menor chance disso acontecer naquele momento, né? Essa foi a grande dificuldade para o cristianismo alavancar, né? Isso vem ao longo do tempo. E ele move-se de íntima compaixão pelo seu servo e se esforça nas providências que tomava a favor dele. Certamente, né, a medicina, tão limitada naqueles tempos, não pôde ajudar em muita coisa. De fato, não. Mas aí vem um fato bem interessante, né? Mas as notícias da cura do filho de um oficial do rei, veja, Jesus já havia feito um ato semelhante. E ele soube, as notícias andam, né? Quando Jesus disse apenas uma palavra, e o menino que estava a mais de 60 quilômetros de distância do mestre ficou curado instantaneamente, já havia se espalhado por toda a região. Então já havia um fato relatado, embora a gente fala de 60 quilômetros hoje, 60 quilômetros é muito pouco, de fato. Hoje você pega um carro, 60 quilômetros é 20 minutos, dependendo da velocidade que você for, um pouco mais, um pouco menos. Mas para quem vai a pé, antigamente tudo era a pé, né? Na época de Jesus, ou então num camelo, num cavalo, aí você pode já dar uma consideração maior a essa distância. Então Jesus havia feito essa cura, né, à distância desse menino. E aí esse centurião soube dessa cura. E este milagre certamente chegou ao seu conhecimento. Ele imediatamente creu e não duvidou que Jesus podia curar milagrosamente o seu servo que jazia em casa paralítico. Esse servo dele estava paralisado em cima de uma cama, né? Então, vem aqui a palavra creu. Ele nem conhecia Jesus, né? Mas ele acreditou de imediato. Jesus poderia, já tinha feito um, por que não faria outro? Embora hoje a gente sabe, a doutrina nos esclarece, os espíritos também, a época de Jesus houve uma necessidade de manifestações físicas dessa natureza muito mais intensa do que hoje. Hoje a gente tem muito livro, a gente tem muito ensinamento, a gente tem a espiritualidade, hoje a gente tem a doutrina espírita que é esclarecedora, então hoje é necessário que haja também, acima de tudo, merecimento. Embora a doutrina também nos esclareça que não adianta eu vir pedir pelo outro, é necessário que o outro venha pedir. A gente usa até o exemplo do Cristo, né? Apesar de que aqui tem essas citações à parte, mas todos que o Cristo curou, né, foram pessoalmente ele pedir ajuda. Então, a doutrina, os espíritos pedem que aqueles que querem receber a ajuda da casa espírita, que venham à casa espírita. Mas a gente tem um coração tão grande, a gente chega na doutrina espírita, quer ajudar o mundo, né? E aí muitas vezes a gente quer ajudar até aqueles que não vêm. E aí não há o merecimento de receber. No caso do centurião aqui, o servo foi curado, não só pelo merecimento do centurião, mas porque o próprio escravo também tinha merecimento, embora a gente não saiba a história do merecimento do escravo. A gente sabe da história do merecimento que eu estou trazendo esse esclarecimento hoje, desse centurião, porque a gente só conhece a história do centurião, mas não sabe por que ele tinha tanta fé, por que ele tinha fé no Deus único, quando todos os demais
eram politeístas, né? Aí a gente vem agora para o Evangelho, e tem alguns trechos do Evangelho, porque os evangelistas, eles narram os trechos dos acontecimentos, mas eles não são, digamos assim, similares. Eles narram a mesma história, mas tem diversidades da história que são narradas, né? Eu vou ler alguns aqui para a gente poder discutir isso na sequência. E o servo, a cura do servo do centurião de Cafarnaum, novamente. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Está em Lucas, capítulo 7, versículos de 2 a 3. Ou seja, aqui a narrativa nos diz que o centurião enviou os anciões, que eram pessoas muito consideráveis, venerandas na época, para ir ter com Jesus e solicitar a cura desse servo. Ou seja, esse trecho do Evangelho não diz que foi o centurião que vai a Jesus, está lá em Lucas. Na sequência tem o seguinte: e chegando a eles junto de Jesus, rogando-lhe muito e dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Está em Lucas capítulo 7, versículos de 4 a 5. Ou seja, para os anciões da época, o maior merecimento da cura daquele homem era a sinagoga que foi construída, né? Então, não sei se pela necessidade, pela falta de recursos da época, mas esse era, no ponto de vista local, o maior benefício feito, que era a casa de oração, onde eles podiam se reunir em nome de Deus. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Está em Mateus capítulo 8, versículo 7. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Está em Lucas capítulo 7, versículo 6. Para a gente poder ver a disparidade do Evangelho, né? Isso não desmerece o Evangelho em nada. Quem conta uma história, conta segundo a sua ótica e segundo o seu entendimento, mas a história é a mesma. Na sequência ele diz: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado será salvo. Está em Lucas capítulo 7, versículo 7. Veja, ele manda o recado por outra turma que vai ter com Jesus, que está indo em direção à sua casa. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Está em Lucas capítulo 7, versículo 10. Aqui embaixo eu trago mais dois trechos de Mateus, e aí é o trecho mais difundido e mais conhecido, né? Embora muitas pessoas consideram mais autêntico, não estou dizendo aqui, para que não fique no paire de dúvida, que eu estou tirando a autenticidade de nenhum texto evangélico que está na Bíblia, não é isso. Mas as pessoas consideram, os estudiosos, mais autêntico o Evangelho de João, porque João conviveu com Jesus, né? Lucas, no livro de Mateus e Paulo Estevão, você vai poder conhecer a figura de Lucas, que era um médico, trabalhava nas galeras como médico, e aí Estevão foi auxiliar de uma dessas galeras, mas Lucas não estava, ele prestou socorro ao cidadão romano muito importante, que adoeceu, termina adoecendo e por causa dessa doença recebe a liberdade e manda que ele mude de nome. Mas Lucas ajudou muito Paulo nas travessias, porque não havia recursos financeiros, e Paulo conhecia Lucas, e Lucas ajudou muito. Lucas dizia que adoraria segui-lo, mas não podia pelo trabalho, né, por causa do dinheiro. Até que chega um momento em que ele segue, e aí ele recolhe as histórias, grande parte delas com Maria de Nazaré, e aí ele escreve, né, os evangelhos de Lucas que a gente tem. Mas vamos a Mateus. E o centurião respondendo disse, aí aqui Mateus já nos diz, quando ele diz, e o centurião respondendo disse, ou seja, o centurião está frente a frente com Jesus. O centurião foi a Jesus: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Né? Está em Mateus capítulo 8, versículo 8. E na continuação ele diz assim: pois também eu sou sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele faz. Está em Mateus capítulo 8, versículo 9. Então, para a gente ter uma ideia, uma história, foi enviado anciões ao Cristo. Já em Mateus,
foi o próprio centurião, e a história mais comum que a gente viu contada, narrada por Hollywood e no cinema, o centurião vai ter com Jesus, né? A gente tem que entender o seguinte: o que importa aqui não é se o centurião foi ou se o centurião não foi. O que importa aqui é o feito do Cristo, é a caridade que foi feita, esse que importa, né? A mensagem de amor que foi passada, né? Para a gente poder ter fé, a gente não pode ter fé por ter fé. Já disse no começo, a fé na doutrina espírita, ela é uma fé raciocinada, é uma fé lógica. Se a sua razão não abraçar, você não vai acreditar. E se você não acreditar, você não vai ter fé, né? O que nos fortalece a fé é o conhecimento das coisas. É preciso conhecimento para poder ter fé inabalável. Se eu não tenho conhecimento, como tenho uma fé inabalável naquilo, né? É preciso a gente ter conhecimento. É imprescindível. A gente tem duas diretrizes do Espírito de Verdade, né? Que é espíritas amai-vos, e o segundo é espíritas instruí-vos. Então a gente tem essa diretriz. Quem é espírita, eu costumo até fazer a comparativa, não sei se eu já citei isso aqui em outras palestras, mas para mim o médium, quando eu falo estudar, espírita é para todo mundo que se diz espírita, que é frequentador, que vem à casa espírita. Esse não pode parar de estudar. Mas para quem é médium, porque o frequentador às vezes é relapso, mas para quem é médium é semelhante a você se destinar a fazer um curso de medicina. A partir do momento em que eu digo assim, eu vou ser médico, vou fazer um curso de medicina, eu nunca mais vou parar de estudar, porque está sempre surgindo novas patologias, novas enfermidades, e as coisas vão avançando. Então eu preciso estar constantemente estudando. Quem é médium, resolveu ser médium, trabalhador de uma casa espírita, tem que botar isso na cabeça, tem que ter essa convicção, tem que estar constantemente em estudo, é imprescindível. E estudar profundamente a codificação, afinco, né? Não adianta só eu ter um conhecimento superficial da codificação, eu preciso estudar a codificação e entender, eu preciso absorver as informações que ela traz. Jesus nos diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de transportar montanhas. Aí eu digo a você, por que Jesus fez todos os feitos que fez? Aí você pode dizer, mas porque ele era Jesus? De fato, mas porque ele já adquiriu todo o conhecimento possível. Então, é preciso a gente entender. Ele disse, vós sois juízes, podeis fazer tudo que eu fiz e ainda mais. É fato, mas é preciso a gente ir em busca, é preciso a gente estudar, é preciso a gente ter disciplina, é preciso a gente se dedicar a isso. Muitas vezes a gente quer simplesmente cruzar os braços, vir a uma palestra e ter essa fé inabalável, né? A gente tem que, para eu ter uma fé alicerçada sobre a rocha, essa rocha não é aquela rocha que a gente vê lá em Queimadas depois de Campina Grande, não. É a rocha do conhecimento. A rocha do conhecimento é inabalável. Então, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, poder da fé. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse, Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. Essa história também é conhecida de todos nós, é muito bonita. E Jesus responde dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus, em particular, e lhe disseram, por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu, é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Será que a gente já tem fé para transportar montanha, né? Quando a gente estuda o Evangelho, a gente entende que a montanha que é transportada não é a montanha material, mas é a montanha dos problemas, das complicações, da falta de entendimento. Então, quando você adquire conhecimento
sua fé será capaz de transportar montanha. Quanto mais tempo você estuda, quanto mais conhecimento você angaria, mais sua fé vai se tornando inabalável, né? Eu, certa feita, sou marceneiro, né? Faço móveis sob medida, móveis planejados, como algumas pessoas chamam. Fui na casa de um pastor, convidada por um arquiteto. Interessante que eu não queria ir. Relutei com todas as forças para não ir, porque eu estava muito ocupado. Mas a arquiteta insistiu de forma veemente. E aí, para não ser desagradável, eu vou. Era a casa de um pastor. Era uma cobertura num prédio lá em Campinas. O prédio, inclusive, era do pastor, né? E o pastor não estava. Eu nem sabia que ele era pastor de fato. Estou dizendo que ele é pastor porque eu fiquei sabendo posteriormente o que acontece lá. Eu vi as coisas e fiquei aguardando o dono da casa chegar. E aí ele chega, né? Me conheceu, me apresentei. Quando eu disse que meu nome era Davi de Jesus, ele perguntou se é evangélico por causa do sobrenome, né? Geralmente o evangélico coloca os nomes bíblicos nos filhos, né? Eu digo, não sou evangélico não, mas eu creio em Deus. Qual é a sua religião? Aí eu já notei que ele era pastor, né? Eu digo, minha religião, eu sou cristão, eu sou espírita cristão. Você é espírita? Sou. Ele não quis mais nem saber dos móveis. A gente já tinha conversado bastante, já tinha explicado os problemas, estava na garantia, desculpa, gente. Ele deveria solicitar que o marceneiro viesse corrigir, né? E aí ele passou a pregar o evangelho, pegou uma Bíblia, e aí ele lia um capítulo atrás do outro, e não me deixava falar nada, né? E eu com toda a paciência do mundo ouvindo ele. Até que teve uma hora, me deixa falar só uma vez. Aí ele, tá bom, fala, me deixou falar. Eu acho que ele já tinha cansado, porque já tinha levado uma surra de Bíblia muito grande. Aí eu digo, eu conheci a rua lá, eu digo, não tem uma árvore bem grande lá fora? Ele disse, tem. Se o senhor quiser arrancar aquela árvore e mudar de lugar, o senhor pode. Ele já me entendeu o que eu queria dizer, né? Isso depende da ferramenta que eu usar. Eu digo, não é no braço, na ferramenta não, no braço. Ele já queria usar maquinário para... Eu digo, não, no braço. Ele disse, não, no braço não dá. Eu disse, pronto, sou eu na doutrina espírita. Meus alicerces, minhas raízes são profundas. O senhor não vai conseguir me tirar de lá. Não tem como. Aí ele desistiu de mim, apertou a minha mão e foi embora, né? Não deu mais uma palavra comigo. Por que ele não conseguiu me convencer de nada? Porque minha fé já está inabalável. Não tem como você me tirar da doutrina espírita. Minha esposa é espírita também, né? Dirige a casa comigo lá, Casa de Assis, Casa de Caridade Espírita, Francisco de Assis, carinhosamente chamada Casa de Assis. Ela já disse a ela, disse, olha, se você quiser deixar a doutrina, você deixa, agora não exige isso de mim, porque não tem como você tirar a doutrina de mim, né? Não tem coisas que chegam a um ponto que não há como você apartar uma coisa da outra, torna-se impossível, né? Mas vamos à nossa palestra da fé, né? Então é isso que eu digo, por que precisamos estudar? Porque o Espírito de verdade nos manda estudar, né? Porque a gente só vai ter essa fé inabalada se ela for uma fé raciocinada e lógica. Então, por mais que o pastor falasse, por mais que ele argumentasse, ele não ia me remover 1 milímetro da minha condição, do meu estado. O Cristo nos apresenta e ensina que a fé nos exige conhecimento. Ninguém evolui sem conhecimento. E conhecimento só nos chega com muito esforço e dedicação e disciplina. Então, não tem como você adquirir conhecimento se não for dessa forma. Não adianta você fazer as coisas alinhavadas. Ou você faz, ou você não faz. Mas eu sugiro a você, faça, estude, porque nossa passagem aqui é muito breve, né? E a gente sabe, a gente escuta da espiritualidade na mesa mediúnica, os médios falidos, né? Há médios que, quando desencarna, que chega do outro lado, que desperta, se pudesse reencarnaria no mesmo instante, e em condições lastimáveis, né? Quer vir sem braço, sem perna, quer vir cego, e a espiritualidade nos esclarece. Ele veio perfeito e não fez nada. E se ele vier imperfeito, o que é que ele vai ser capaz de fazer? Então, a gente tem que... Não é à toa que Jesus nos diz, reconcilia-te com o inimigo enquanto estás a caminho, né? Porque depois que a gente deixar o corpo, aí a gente quer corrigir tudo, e aí não tem jeito. Aí vem o choro e o ranger de dentes, né? Para a gente poder entender, queremos ter fé, mas não queremos estudar. Que fé é essa? Né? A doutrina diz que a gente não deve discutir
religião. Se o outro não tiver o mínimo de conhecimento da doutrina espírita, duas coisas. Se ele não acredita na reencarnação, o que é que eu vou discutir com aquela criatura? Discutir não é no sentido de brigar, não, gente. Discutir é no sentido de dialogar. Porque muitas pessoas, não sei se isso acontece com vocês, mas quando as pessoas sabem que você é espírita, onde você chega, todo mundo tem uma pergunta para fazer sobre isso, sobre aquilo. Muitas vezes mera curiosidade, mas ficam nos abordando. E aí o que é que acontece? Eu sempre digo, doutrina espírita não tem espaço para achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assim, não há. Ou eu sei, ou eu não sei. Tanto é que a gente, quando vem pela primeira vez na casa, eu acho que aqui isso a gente também fez, os caravaneiros do Evangelho, a gente diz o seguinte: pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar. Se nós soubermos, respondemos. E se nós não soubermos, nós diremos: não sei, vou estudar, na próxima oportunidade eu respondo. Então, a gente tem que entender que não há espaço para achismo. Não é o que eu acho, é o que a codificação esclarece e é o que a experiência na vivência espírita já lhe dá de bagagem. Mas não dá para dizer eu acho que é assim, eu acho que é assado. Né? Quem pergunta precisa de respostas e respostas certas. Né? E respostas esclarecedoras. Porque a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Se eu falo de achismo, qual é a razão que eu tenho nisso? Eu preciso falar de fundamentos em que a pessoa raciocina realmente é verdade. Eu vim fazer um serviço no Recife, a secretária do escritório de advocacia lá que eu estava prestando serviço, olha, eu adoro a doutrina espírita, não sei como, mas chegou essa conversa de espiritismo, sou espírita, adoro a doutrina espírita, mas esse negócio que uma criança, um bebezinho, a coisa mais linda do mundo, é cheio de pecado. Eu digo, ela não entende nada de doutrina espírita, né? Porque ninguém diz que um bebê tem pecado, porque pecado não existe, existe são dívidas. E aí eu disse, olha, você está vendo um corpo dele, mas o espírito que habita ali é milenar, você não sabe o que ele fez para trás, e aí? Então, o que falta a essa criatura é entendimento, buscar compreender o que é a doutrina. Mas as pessoas falam de achismo. Por que ela falou isso para mim? Porque ela deve ter ouvido de outros. É assim que é. Queremos libertação, mas não queremos fazer esforço. Ninguém se liberta sem esforço, né? Queremos resultado, mas não queremos trabalho. Ou seja, eu quero a coisa pronta, mas eu não quero fazer nada, eu quero ser servido. Queremos tudo pronto e resolvido, sem o menor esforço. E o mestre nos advertiu: buscai e achareis, né? Batei e se vos abrirá. Mas eu quero cruzar os braços, né? No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente esse capítulo: buscai e achareis. Nele você vai poder estudar: ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, tem um trecho do Evangelho que diz assim: buscai primeiro as coisas do céu, e as demais vos serão acrescentadas por merecimento daquele que você está praticando. Mas eu quero primeiro, ou então uma troca. Eu venho, mas eu quero aquilo em troca. E não existe troca, não existe essa barganha na doutrina espírita. É preciso você trabalhar para ter merecimento. Ou seja, você tem uma secretária em casa, você tem um comércio, você tem empregado. Se ele não trabalhar a semana inteira, é digno, é justo ele receber o salário, se ele não estava doente, se ele não estava enfermo, se ele não estava nada? Não é digno. Então, a gente também tem que ter o merecimento para poder receber. É até 9, é? 10 para as 9? 8. É 8, eu estou pensando que é 9, desculpa. É porque o assunto é tão bom que a gente vai, né? Nesse capítulo, ajuda-te, o céu te ajudará, o item 1 diz o seguinte: pedi e se vos abrirá, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Qual é o homem, veja a citação do Evangelho, né? Dentre vós que dá uma pedra a um filho, quando lhe pede pão, né? Qual de nós já diz isso? Ou, em lhe pedindo um peixe, dá uma serpente. Se, pois, sendo maus como sois, veja a citação, somos maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está no céu, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedirem. É preciso entender que é muito confortador, mas não é só pedir. Eu devo pedir? Claro, por que não? É lícito pedir? Sim. Mas é preciso que eu passe pelo crivo da lógica da razão. O que eu estou fazendo para merecer? Quando eu cheguei na doutrina espírita, só a título de esclarecimento, eu queria mudar o mundo, minha vontade era mudar o mundo, e a gente sozinho não muda nada. Eu só posso mudar a mim mesmo.
E se eu conseguir mudar a mim mesmo, eu já mudei muito, porque eu só sou o mundo. Então, o que acontece? A Mega Sena acumulou na época, não esqueci disso nunca, 31 milhões de reais, que era muito dinheiro. Ela já vinha acumulada bem uns quatro sorteios, era dinheiro. Aí eu fui para a casa espírita, como vocês estão aqui, fiz minhas orações, pedi aos espíritos que eu ganhasse. Eu digo, se eu ganhar, eu dou 30 milhões, eu fico só com 1 milhão. Né? Aí eu pergunto a vocês, quem era o primeiro beneficiado? Será que seria eu ou quem eu ia doar? Né? Se eu tenho um ganho, se a espiritualidade me concede aquilo, será que eu estaria aqui hoje falando para vocês? Será que eu teria vivido tudo que eu já vivi dentro da doutrina espírita? Então, é preciso a gente entender que é lícito pedir, mas não devemos nos desviar do caminho se não recebermos, se não formos contemplados com aquilo que pedimos, porque às vezes é um mal muito grande, nós apenas não enxergamos e não compreendemos. Hoje, eu sei que teria sido um mal muito grande. Então, graças a Deus, graças à espiritualidade que não me concedeu aquela loucura que eu supliquei naquele momento, né? Então, a gente tem que entender, temos o direito de pedir? Temos. Esse trecho do Evangelho está em Mateus 7, capítulo 7 a 11, né? Para a gente, já estamos chegando na hora, para a gente, nosso encerramento, né? Eu trago uma história, não anotei a história está gravada na cabeça. Essa história aconteceu na década, eu não sei a década exata, se foi de 30, de 40, de 50, um norte-americano, um malabarista, né? Indivíduo pouco temente da morte, resolve fazer uma travessia de um edifício, aqueles arranha-céus que tem nos Estados Unidos, de um edifício a outro, estender um cabo de aço e fazer uma travessia sobre uma bicicleta. Ele ia atravessar de um prédio ao outro, pedalando uma bicicleta. E aí, quando ele anuncia o feito, inicia-se os comentários nas redes televisivas, nos jornais impressos, e aquele comentário todo, e uns acreditavam e outros não, até que chegou um dia dele dar uma coletiva, bem próximo, de dizer, o evento é amanhã, hoje tem uma coletiva para os jornalistas, né? E a maioria taxava ele de louco, que ele ia fazer uma loucura para a época, né? E teve um jornalista que disse, não, eu acredito em você. E ele se surpreendeu com a atitude do jornalista. Disse, você acredita em mim realmente? Não, eu acredito. Você acha que eu vou conseguir? Você crê que eu vou conseguir? Não, eu acredito. Disse, então você vai no bagageiro da Mrs. Voda? Então, que fé é essa que você tem no outro? Né? Eu acredito em você, mas eu não vou com você, vá só. Que fé é essa? Se eu sei que ele vai conseguir, para mim não faz diferença. Eu fecho os olhos e vou, porque eu acredito. Então, a gente, infelizmente, está nessa situação. A gente acredita em Deus, a gente acredita na espiritualidade, mas na hora de embarcar, na hora de subir no bagageiro da bicicleta, cadê? Eu posso dizer a você que, não sei se vocês conhecem a parábola do festim de núpcias, né, que Jesus narrou, que é o rei, vai haver um matrimônio, um casamento, e ele envia convite a todas as pessoas ilustres, e aí seus servos que vão, muitos deles não voltam, são assassinados, né? Então, aqueles que voltam, Senhor, o pessoal não vem, um vai à festa, um vai a comércio, e aí o seu Senhor o que é que faz? Manda novos convites, e manda os servos chamar todo mundo que tiver pelas esquinas, pelos cruzamentos, pelas ruas, coxos estropiados. Ele queria festa. Eu comparo isso, o festim de núpcias, ele acontece todo momento. Hoje, os convidados somos nós. O convite chegou, né? Será que a gente vai botar o traje de núpcia? Porque para entrar, a narrativa final da narrativa dessa parábola é que o senhor da festa, quando entra, tem um cidadão que está sem um traje nupcial e ele manda ser retirado da festa. Então, será que a gente não já recebeu o convite? Principalmente nós que estamos na doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora, a qual temos assistência direta e quase que constante da espiritualidade, porque não é que sejamos privilegiados, não é que as outras religiões não tenham, mas quando a gente tem essa certeza, ela é potencializada. Então, para a gente encerrar, só um trechinho que eu guardei aqui. Jesus nos exemplificou a fé, os Espíritos como terceira revelação, como enviado prometido pelo Cristo, nos relembra tudo que o Mestre nos disse e nos esclarece e revela
o que ele não pôde quando conosco esteve, e nos revela através de Kardec. Nos deixa a candeia sobre o alqueire a iluminar o caminho, que é a codificação espírita, pentateuco kardeciano, a nos guiar nessa, costumo dizer que é o meio-dia, o momento mais escuro que a gente vive. Mas já vi como? Porque estamos em estado de vigília, acordados, presos, amarrados a esse corpo físico. Meia-noite, quando estamos dormindo, estamos libertos ou semi-libertos da ponta física. E aí, dependendo do seu conhecimento, dependendo da sua capacidade, de tudo que você já adquiriu, já angariou de recursos, você caminha com lucidez no plano espiritual e atua com muito mais eficaz, com muito mais discernimento do que limitado no corpo físico. Pois não devemos nos distanciar da codificação nem por um instante, devemos estudá-la. O próprio, se me permite a colocação aqui de Valdo Pereira Franco, diz que quando relê o livro dos Espíritos sempre acha coisas novas, e olha que ele não leu uma, nem duas, nem três, não dá nem para dizer quantas vezes ele já leu. Aí eu pergunto, vocês ou nós já lemos quantas vezes? Compete-nos agora trabalhar com o Cristo e para o Cristo. Tudo está pronto, só depende de nós. Façamos a nossa parte. Que Deus nos abençoe, que os espíritos, os bons espíritos nos insuflem uma condição melhor para podermos estudar e termos discernimento da codificação. Que Deus nos abençoe hoje sim. Então, queremos agradecer a esse trabalho do nosso irmão Davi, pelos esclarecimentos da noite de hoje, expressar nossa gratidão pelo trabalho, e gostaria de convidar o irmão Agemiro para fazer a prece de encerramento. Boa noite a todos, envolvidos nesse clima de paz, de harmonia, e após bebermos nessa fonte de conhecimentos, vamos pensar na figura do Mestre Jesus e lhe dizer do quão estamos agradecidos por tudo que temos recebido. Mestre amado, mesmo nas dificuldades, nas dores, nos pesares, tua presença nos alivia, nossos pensamentos flutuam e a paz reina em nós. Agradecemos por tudo, Mestre, e esperamos poder mostrar nossa gratidão, nos colocando no caminho da vereda da verdade, em busca desse tão almejado ponto alto da espiritualidade, que é a nossa evolução, seguindo teus ensinamentos e desses espíritos amigos que nos acompanham, que nos orientam. Vamos em frente, Senhor, confiantes na nossa fé, como tu nos ensinaste, que se tiverdes fé do tamanho do grão da mostarda, dirás à montanha, passa daqui para acolá, e ela passará. Assim serão nossas dúvidas, nossos pesares, nossas dores. Assim, dominando-os, poderemos sim, confiantes, seguir adiante, Senhor, buscando sempre o almejado ponto culminante como espíritos que somos. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, ilumina a todos esses irmãos espirituais, nosso globo terrestre que nesse momento passa por dificuldades, diante dessa tão almejada transformação ou reforma planetária. Saímos da condição de mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração com a tua graça e a tua misericórdia. Fica conosco, nos ilumina, nos ampara e nos protege, não somente hoje, mas por todo o sempre, que assim seja. Quero agradecer ao irmão Agemir pela prece. O recadinho de hoje vai ser só sobre a tarefa do próximo sábado, não é isso? Que vai ser a palestra, como a maioria deve estar sabendo, com o nosso irmão lá de Recife, da cidade do Cabo, Pernambuco, da cidade do Cabo, Frederico Menezes, né? Um palestrante espírita conhecido a nível nacional. Então, o evento da palestra do Fred vai ser lá na loja maçônica Leão de Santiago, né?
que fica na rua Manuel da Silva 395, ali no Calçadão. Tá bom, gente? Para quem não é da cidade, né? Eu estou vendo que tem gente que não é da cidade, então fica ali no Calçadão, lá na loja maçônica. Vai ser às 19h30. E vai ser... A entrada para a palestra vai ser 1 quilo de alimento não perecível. Tá ok, gente? Então, sim, e o título da palestra vai ser Autoaceitação e Saúde Emocional, uma visão espírita. Então, estão todos convidados para o evento da palestra do nosso irmão Frederico Menezes. Inclusive os amigos dos Caravaneiros do Evangelho também. Tá joia? Então, agradecer a presença de todos e vamos dar sequência ao trabalho com a terapia do passe.